Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa apresentação e nessa apresentação eu vou mostrar como implantar a coleta seletiva sem custos ao município. Você entendeu muito bem, sem custo algum. A gente tem visto no Brasil que muitos prefeitos reclamam que a implantação da coleta seletiva vai custar muito dinheiro aos cofres públicos, por isso vamos queimar tudo, vamos fazer assim, vamos fazer assado, mas não existe uma preocupação de como usar um pouco a inteligência e olhar também o que acontece nos outros países, como eles implantaram essa coleta seletiva. Afinal de contas, o Brasil não será o primeiro país a implantar isso, né? E como foi que os outros fizeram, e que gastou o mínimo possível, quem sabe até nem gaste dinheiro da prefeitura. Eu vou mostrar aqui em um exemplo baseado no que acontece na Alemanha, onde a prefeitura não gasta dinheiro com a implantação da coleta seletiva. Ela até gasta dinheiro na educação ambiental, mas não na coleta seletiva em si. Mas como é que isso funciona, afinal de contas? Para desvendar esse mistério, vai esse vídeo aula aqui, que vai explicar como isso funciona. Primeiro, a gente precisa entender um pouco sobre os conceitos. Primeiro vamos entender o que é a coleta mista. Então a coleta mista é a coleta de resíduos misturados, como o nome já está dizendo. Então, como acontece isso? Isso a gente conhece no Brasil muito bem. Então, os moradores das casas, né, mas também as indústrias, também os supermercados, todos misturam seu resíduo e colocam dentro de sacos plásticos ou containers, ou seja lá o que for, e daí esse lixo, então é chamado de lixo, é coletado pelos caminhões, que também não tem, vocês estão vendo o caminhão aqui, não tem como separar esse tipo de resíduo. Eles simplesmente atiram os sacos de lixo lá para dentro do caminhão, que vai ser então compactado. E, claro, como esse lixo está misturado, ele não tem um valor agregado. E realmente, do jeito que ele está sendo tratado, ele não tem valor agregado nenhum. E normalmente no Brasil, ele é então encaminhado para os lixões. Quando tem muita sorte, eles são encaminhados para algumas coisas que algumas cidades chamam de aterros sanitários, mas que não obedecem os critérios aí para ser chamados de aterros sanitários. Em outras cidades, aí nos casos mais raros, aí sim eles são realmente encaminhados para aterros sanitários de acordo com o que mandam as normas, né? Agora vamos entender o que é coleta seletiva. A coleta seletiva é a coleta de resíduos previamente separados, de acordo com suas características físicas. Ou seja, ele já foi separado antes, lá no ponto de geração dele. Se é dentro de uma casa, a pessoa vai separar os tipos de resíduos de acordo com suas características físicas. Essa separação, de acordo com essas características, tem que ser um processo muito simples, que qualquer pessoa sem muita qualificação técnica consiga identificar que tipo de resíduo. Exemplo, se você coloca, vamos separar plástico de vidro, é mais simples do que você separar, por exemplo, polipropileno de polietileno, que são dois plásticos. Aí a pessoa que vai separar esses dois plásticos, ela precisa de uma qualificação. Já plástico e vidro, qualquer pessoa consegue identificar. Então, para haver essa coleta seletiva já na sua fonte, é preciso que aconteça, então, uma maneira em que as pessoas possam depositar os seus lixos dentro de lixeiras que exatamente estão separadas dentro desse princípio de características físicas do resíduo. Como se faz isso na prática? A gente cria então vários tipos de lixeiras e cada uma tem uma cor, né? Essa cor vai simbolizar algum tipo de resíduo. Essas cores também variam. Existe um padrão aí das normas técnicas brasileiras aí que define que tipo de cor tem que ser usada, mas isso varia muito. Por exemplo, aqui na Alemanha muda até de cidade para cidade, existe mudança nessas cores. O importante é que existam as cores e que esteja muito bem definido o que significa cada uma dessas cores. Tá? Ao ser então separado já na sua fonte, os resíduos são então coletados em caminhões específicos, em veículos específicos para aquele tipo de resíduo. Certo? Então, cada um desses resíduos são coletados em veículos específicos. É um pouco mais caro? Porque envolve um pouco mais de tecnologia. Não significa necessariamente que a prefeitura vai gastar mais com isso. Eu vou já explicar por quê. Por outro lado, a cooperativa de catadores atua aqui também dentro do lixão que for coletado ainda, digamos esse aqui, resíduos não recicláveis. Vocês estão vendo aqui,
segue direto para a Associação dos Catadores de Resíduos e eles fazem separação, ou mesmo na própria coleta seletiva é bom que isso passe novamente pelos catadores para que exista uma purificação maior aí desse resíduo. Sabemos que quanto mais puro tiver o resíduo, mais valor de mercado ele vai ter. Certo? Feito essa separação, aí o lixo se torna imediatamente matéria-prima secundária e não mais rejeitos. Como matéria-prima secundária, ele começa a ter um valor de mercado. Imagine, ferro, duas maneiras. Ou você vai lá no meio, desmatar a Amazônia, vai cavar um buraco lá imenso, gerar passivos ambientais imensos, fazer investimentos muitas vezes da ordem de mais de 500 milhões de reais. Ou você simplesmente faz aquilo que se faz aqui também na Alemanha, que é o minério urbano. Você separa o metal de todos os resíduos sólidos que são gerados aí na sua cidade. E daí você tem uma mina dentro da cidade, não precisa cavar nada, está fazendo um benefício ambiental e fora a geração de emprego, renda, desenvolvimento de tecnologia, um monte de outros fatores que essa reciclagem, esse reaproveitamento vai fazer. E daí, depois de separado, você pode sim mandar todos os tipos de resíduos. Eu citei agora o exemplo do ferro, mas também funciona para o plástico, para o vidro e assim por diante. Aí você manda para as usinas de reciclagem, também conhecidas como centrais de reciclagem, né? E quando você manda, quando você separa isso, se fizer isso dentro de um município, você automaticamente está atraindo empresas que vão se interessar em pegar esse resíduo, essa matéria-prima secundária, e transformar de uma maneira tal que ela possa imediatamente ser implantada na indústria novamente. Eles vão ganhar dinheiro com isso. Ao ganhar dinheiro com isso, eles vão trazer um empreendimento para a cidade, vão gerar emprego e renda para a população, vão gerar impostos para a prefeitura, vão gerar desenvolvimento científico, vão precisar qualificar as pessoas, enfim, uma série de benefícios que todos vocês já estão cansados até de escutar. E o resíduo orgânico não é o vilão da história, não precisa ser o vilão. Ele pode ser transformado em energia elétrica ou energia térmica através dessas centrais de biogás que a gente chama de biodigestores. Esse é um exemplo de um biodigestor em funcionamento aqui na Alemanha. São centrais muito limpas, vocês estão vendo aqui, que elas não alteram, não fazem mistura química nenhuma, elas só aceleram o processo de biodigestão, processo natural, e esse processo, na ausência de oxigênio, ele gera então o que a gente chama de biogás, que é uma mistura de gases que contém, entre outros, o metano, que pode ser queimado, transformado em energia elétrica, ou pode ser aproveitado somente como fonte de calor. Outro fator interessante do biodigestor é que ele gera biofertilizante. Uma alternativa aqui para o biodigestor é então a usina de compostagem. Ela não gera biogás, né, mas ela gera então o composto orgânico, que é muito bom para ser usado também para a agricultura. Assim como o biofertilizante do biodigestor. O biofertilizante é líquido e também pode ser usado para a agricultura. Traz enormes benefícios. Certo, entendemos o que é coleta mista, o que é coleta seletiva. Agora, como a gente responde a primeira pergunta, que é como implantar essa coleta seletiva, já entendemos os benefícios dela na cidade de uma maneira tal que não gere custos aos municípios. E agora vem pequenos fatores que usam a inteligência. A taxa de lixo ela pode ser implementada segundo a Lei do Saneamento Básico, tem lá todo o regulamento que vai explicar como deve acontecer a implementação dessa taxa de lixo. Em alguns municípios no Brasil, essa taxa existe, em outros ela ainda não existe, mas pode ter certeza que muito brevemente ela vai ser implementada. O cálculo dessa taxa de lixo não pode ser feito de qualquer maneira. Vou dar um exemplo aqui na Alemanha como funciona. A prefeitura fornece, a prefeitura ou a empresa responsável pela coleta, né, se for uma empresa terceirizada, ela fornece as lixeiras num tamanho padrão. Vejamos essa daqui, que tem algo em torno de 1 metro cúbico. Vamos dizer que ela tem 1 metro cúbico de resíduos, né, de lixo. Então aqui dentro ele está todo misturado. Os moradores pagam pelo volume e pela frequência da coleta desse lixo aqui misturado. Porém, eles não pagam pelo lixo previamente separado. E aí começa a transformação. Aqui não precisa nem educação ambiental de uma maneira assim, mais específica, né? Fazendo curso e campanha e tudo mais, porque isso aqui mexe diretamente no bolso da população, dos supermercados, das indústrias, de quem quer seja que esteja envolvido dentro desse processo. O morador paga
pelo resíduo misturado, pela coleta, destinação final do resíduo misturado. Mas não paga pelo lixo previamente separado. Certo? Esse é um detalhe importantíssimo. Outro detalhe importante é que a prefeitura ou a empresa forneça essas lixeiras padrão, tanto a de lixo misturado como a de coleta seletiva. Aí vamos ver o que acontece na prática. Aqui você tem lixeiras, por exemplo, que para fabricar teu processo de fabricação, para baratear o processo de fabricação das lixeiras, eles fazem as lixeiras aqui, todas da mesma cor e só mudam aqui a cor da tampa. Com isso, você pode aproveitar, por exemplo, essa lixeira e pode mudar a cor da tampa dela e usar como essa aqui, a tampa azul, a tampa marrom, amarela e assim por diante. Então, o que acontece? Nos condomínios, existe então, nos condomínios ou nos blocos de casa, nas esquinas das ruas, assim, existe então esses pontos de coleta de lixo, onde tem pelo menos uma lixeira de coleta mista, misturada aqui, né, tudo, e várias outras de várias cores que são respectivas aí ao tipo de resíduo. Por exemplo, verde normalmente é papel, amarelo normalmente é reciclável, certo? Marrom é orgânico, tá? O vidro pode ser coletado aqui no azul e assim por diante. Então, como fazer que a população jogue lixo lá dentro? Primeiro, eles sabendo que eles vão jogando aqui dentro o papel aqui no verde e não jogando mais aqui na coleta mista, vai diminuir a quantidade de resíduos aqui dentro. Aí ele segue o mesmo princípio e coloca todo o material reciclável aqui dentro do amarelo e não mais na mista. A mesma coisa acontece aqui no orgânico, joga tudo aqui e a mista vai ficando cada vez menor a quantidade de resíduo. Quando fica menor, a coleta desse resíduo, digamos que a população, um determinado condomínio pague então R$100 por cada vez que a prefeitura vem coletar essa lixeira aqui que tem um lixo misturado. Se vier coletar 3 vezes por semana, então são R$300 por semana que aquele condomínio paga. Isso é dividido por todo o condomínio. Certo? Então, a lógica do cálculo é essa. Eu não estou dizendo que o preço é isso, eu só estou dizendo esse preço para facilitar os cálculos. Ou seja, a partir do momento que a população começa a colocar aqui dentro, e esses aqui eles não pagam, diminui a quantidade de lixo aqui dentro. A prefeitura ou a empresa não vai mais precisar vir 3 vezes por semana. Dependendo de quanto eles separam, pode ficar uma quantidade tão pequena aqui dentro que a prefeitura só venha a coletar, só venha precisar fazer essa coleta uma vez ao mês. Então você tem prédios aí grandes que essa lixeira aí, que custa para a população, para os moradores, ela só vai ser coletada, digamos, uma vez ao mês. Por quê? Porque as pessoas de dentro do prédio, elas separam todo o lixo. E aqui, para esse lixo, eles não pagam, né? Só pagam para cá. E aí, se fizer a coleta uma vez por mês, e uma coleta custa R$100, eles vão pagar, em vez de 3 vezes por semana, que custa 300 por semana, vezes 4 semanas, daria R$1.200. Né? Um exemplo assim meio absurdo, só para efeito de cálculo. R$1.200 por mês, em vez disso, eles vão passar a pagar R$100. O interessante é que o valor da taxa em si não muda. O que muda é a frequência com que a empresa ou a prefeitura virão fazer a coleta. E como eles só vêm uma vez no mês, os moradores precisam pagar menos. E o outro detalhe muito importante é como fazer com que essas lixeiras aqui, quem jogar lixo aqui dentro não pague. É simples. Como o lixo está separado, ele tem um valor agregado, que foi aquele que nós vimos antes. A prefeitura então se encarrega de criar negócios, que é inclusive um dos quesitos do conteúdo mínimo da política do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, precisa atrair empresas para essa cidade. Então a prefeitura vai estimular que alguma empresa venha e se instale no município para fazer reciclagem de papel. E ao fazer isso, um dos quesitos que a prefeitura vai exigir dessa empresa, ela vai ter um lucro, então ela precisa dar uma contrapartida. Fazer o quê? Quem consegue adivinhar? Exatamente. Prestar a coleta seletiva, fazer a coleta desse tipo de resíduo gratuitamente para a população. Eles são encarregados de comprar o carro e buscar o lixo deles. Eles querem ganhar dinheiro? Beleza, então vão lá pegar o lixo de vocês aonde eles são gerados. Eles precisam também fornecer essas lixeiras aqui,
né? Eles fornecem a lixeira, é claro, se ele sabe o tipo de resíduo dele, ele sabe como é que tem que ser essa lixeira. De repente o resíduo orgânico tem que ter uma maneira diferente de ser, a lixeira desse resíduo precisa ser um pouco diferente, então ele fabrica a própria lixeira dele. Coloca à disposição lá para a população, né? A população, em algumas cidades, até paga uma taxa única por essa lixeira, que vai servir, tipo assim, para que se houver danos àquela lixeira, se o condomínio não tiver cuidado com essa lixeira e houver vandalismo, então essa taxa vai cobrir o prejuízo que a empresa teve ao fornecer essa lixeira, certo? Isso é um contrato também que se faz com o prédio, com o condomínio e assim por diante. Então eles são responsáveis pela guarda dessas lixeiras, não pode deixar ações de vandalismo quebrar. E aí a empresa fornece isso gratuitamente e faz a coleta gratuitamente. E aí, pessoal, quanto mais resíduo for separado aqui dentro, menos os moradores daquele prédio vão pagar para a coleta. E isso se aplica a supermercados e todos os outros sistemas que vocês entenderem. A consequência de todo esse sistema é que no final das contas a população paga uma taxa muito baixa para a coleta e o tratamento de disposição final de resíduos, né, muito baixa do que ela teria que pagar, né, se fosse comparado com o que ela teria que pagar, se fosse feita a coleta de todo tipo de resíduo, tudo misturado. Princípio, tudo bem, ele não é tão simples assim, mas ele também não é tão difícil de entender, né? Funciona, e isso não precisa de campanhas que vão durar décadas de educação ambiental, né? Com certeza a educação ambiental precisa ser feita, mas não precisa uma campanha tão longa assim. Isso aqui já no primeiro mês costuma dar resultado sim. Certo? Portanto, é uma tarefa que deve-se, no Brasil, aqui na Alemanha não tem catador de lixo, não tem essa profissão, porque todos já foram qualificados e hoje eles estão totalmente integrados nessa cadeia. Então, o catador de lixo na Alemanha virou técnico de reciclagem de papel, ou técnico de alguma coisa. Ele recebeu um curso e hoje em dia ele é técnico, não é mais catador. Isso a gente deseja também para o Brasil, mas num primeiro momento, os catadores podem ficar com essas tarefas de coleta seletiva, inclusive as empresas podem trabalhar junto com esses catadores, estimulando e ensinando eles a separação, qualificando. O governo federal também faz isso, para que esse sistema seja de fato implantado, né? Já que a empresa vai deixar de coletar, de repente os catadores fazendo essa coleta já de material separado, se a empresa deixar de investir nisso, e os catadores podem, por exemplo, através de incentivo do governo federal, receber todos os caminhões para implementar a coleta seletiva. Os catadores se encarregam então de toda a coleta, isso fica mais barato para as empresas que não vão precisar mais investir nos caminhões, os catadores assumem isso de uma maneira centralizada e daí tem um benefício social gigantesco para a cidade, que é isso que o governo federal quer. Não adianta dizer que, como lá em São Bernardo estão dizendo que é muito difícil, vai demorar muito a coleta seletiva, que não tem nada de difícil, é só ter boa vontade. Como a gente parte do princípio que nas prefeituras existem pessoas que estão ocupando justamente lugares na prefeitura para solucionar problemas como esse, aqui está de presente essa solução que é implantada na Alemanha e que vai servir com certeza para todo o Brasil. Também não dá para dizer, só funciona na Alemanha, não funciona no Brasil. Isso também funciona sim no Brasil. Tá? Consequência para a população é aquilo tudo que a política nacional de resíduos sólidos exige. A consequência direta de implementação desse sistema para a população significa emprego para vários catadores de lixo, mas também para a população de baixa renda, né? Renda para a prefeitura, renda para empresas, renda para a população que vai ganhar dinheiro com isso, quem estiver trabalhando, renda para os moradores que vão deixar de pagar, vão economizar dinheiro, desenvolvimento social, você faz integração de pessoas de baixa renda dentro do sistema. Aqui no sistema como esse você vai precisar empregar muita gente. Integração da população de baixa renda, escolas técnicas. Quanto você acha que é preciso investir na qualificação de pessoas que vão trabalhar nessas usinas de reciclagem, em central de biodigestor, na coleta seletiva? É muita coisa. Precisa ser o governo que vai pagar isso? Não, a própria empresa que instala esse sistema, ela tem interesse em desenvolver o curso de qualificação para que os funcionários possam trabalhar naquilo.
Quando implantar, quanto mais atrair investidores desse tipo para investir na reciclagem, maior vai ser o parque industrial dessa cidade. E parque industrial cheira desenvolvimento, renda, emprego, tecnologia de primeiro mundo para toda a população. Como vocês podem ver, aqui temos um exemplo muito claro de como implantar a coleta seletiva, gerando benefício para a população do Brasil inteiro. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e a gente responde mais detalhes sobre isso.